O milionário viúvo descobre que seu filho perdido foi encontrado por mendiga negra faxineira. Parece história de filme, mas é real e está dando o que falar. Marina Silva, uma faxineira humilde e batalhadora, nunca imaginou que uma tarde comum, limpando um escritório abandonado no centro de São Paulo, mudaria sua vida para sempre. Com as mãos calejadas e o corpo cansado, Marina arrastava seu esfregão por entre móveis empoeirados naquela sala esquecida. Quando um som estranho chamou sua atenção. Um choro baixinho, quase imperceptível, vinha do fundo de uma gaveta velha, enferrujada, cheia de papéis amarrotados. O que ela encontrou ali deixou até quem ouviu o caso arrepiado. Um bebê, pequenino, enrolado num pano desgastado, com um bracelete preso no braço. Onde estava escrito Bianca? O choro cortava o silêncio do lugar escuro, e o rosto da menina que encontrou o bebê ficou marcado pela mistura de medo e urgência. Quem largaria uma criança nessas condições? Marina sentiu o peito apertar ao olhar para aquele ser tão frágil, tão esquecido. Sua vida simples e dura, sustentando as duas filhas, jamais a preparara para esse tipo de encontro chocante. Mas algo naqueles olhos a fez decidir. Ela ia cuidar daquele menino. Logo depois, começaram as buscas. O nome no bracelete os levou a Bianca. Uma mulher tentando recomeçar do zero depois de ter perdido tudo. Família, casa, emprego. A história de Bianca não era fácil, mas nem de longe o mistério estava resolvido. Por trás daquela criança abandonada, Marina descobriu um fio ainda mais tenso. O pai, Rafael Mendes, CEO milionário com fama de frio e distante, afastado do filho desde que a esposa morreu numa tragédia, meses atrás. Rafael, conhecido por sua aversão a filhos e suas decisões duras, viu seu mundo virar de cabeça para baixo. Como alguém que sempre evitou laços emocionais, podia encarar a possibilidade de um filho que nunca soube existir ser de repente colocado em suas mãos? Ao oferecer a Marina um emprego para cuidar de Gabriel, o menino escondido no fundo da gaveta, Rafael abriu uma porta que nunca pensou atravessar, a do coração e do aprendizado sobre amor e perdão. Mas quando Bianca reaparece, determinada e cheia de feridas antigas, tensão e dúvidas crescem num ambiente já carregado de contrastes. Entre a favela do bairro de Marina e os prédios espelhados da Avenida Paulista de Rafael. O que fazer quando o passado retorna de forma tão brutal, pedindo espaço? Marina sente o peso da situação mais que ninguém. O peso de proteger 3 crianças, 2 suas e uma que nunca planejou criar. De lidar com um homem que reluta em se abrir, e com uma mãe disposta a tudo para pegar seu filho de volta. Surpresas e conflitos pipocam a cada esquina. O mais inesperado? A conexão que nasce entre Marina e Rafael, lenta e intensa. Um fogo aceso em meio à confusão que só aumenta. Eles vão descobrindo juntos que os laços da vida não são simples de cortar, e talvez sejam mais fortes do que o medo. Mas ainda tem mais. Um envelope misterioso aparece na porta do escritório de Rafael. Um bilhete, um segredo, uma ameaça ou uma chance? Ninguém sabe. O que essa mensagem vai revelar? Estão prestes a descobrir que no jogo da vida, perder tudo pode ser só o começo de uma história maior, e que o destino ainda reserva reviravoltas que ninguém esperava. Será um fim ou um novo começo? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marina olhou para o envelope misterioso na mesa de Rafael. A luz da tarde batendo de forma tímida na sala, criando sombras dançantes. O silêncio pairava entre eles, um peso no ar, enquanto os pensamentos giravam a mil. O que poderia estar escrito ali? Um segredo? Uma ameaça? Uma chance? Quem sabe? O coração dela disparava. Rafael parecia tão distante, como se o muro o separasse daquela realidade que ele nunca quis enfrentar. Abra, Rafael, ela ousou dizer, sua voz tremendo com um misto de medo e expectativa. Ele hesitou, olhando fixamente para o envelope, como se fosse um objeto perigoso. O nervosismo se espalhava pelo ambiente. De repente, o telefone de Rafael tocou, cortando a tensão. É do escritório, ele disse, rapidamente pegando o celular. O rosto dele mudou instantaneamente. A expressão séria deu lugar a um pânico que Marina never viu nele. Ele atendeu, a voz suave agora se tornando um sussurro preocupado, quase desesperado. Rafael, Rafael, é sobre a Bianca. Uma mulher no telefone falava com pressa. Ela foi encontrada. As palavras ecoaram. Na mente de Marina, como um trovão, o queixo dela caiu. A polaridade das vidas deles mudava em um piscar de olhos. Rafael parecia absorto. O que você quer dizer? Ele perguntou, a voz quase inaudível. Marina tentou ouvir melhor, mas a conversa estava ocorrendo em um nível onde apenas um deles existia. Depois de alguns segundos, ele desligou abruptamente. O olhar congelado dele fixou-se em Marina. Um turbilhão de emoções dentro dele. Bianca, ela não está bem. A polícia a encontrou. Mas o quê? Marina queria entender, mas o desespero no rosto de Rafael a deixou imóvel. O que aconteceu? A voz dela saiu trêmula, mas a urgência na pergunta a fez avançar um passo à frente. Ele respirou fundo, como se as palavras fossem uma carga pesada. Encontraram o corpo dela na favela. A Bianca não sabia sobre o que estava acontecendo. Um frio atravessou Marina. O que isso significava para o bebê? O que isso significava para Rafael? O ambiente se tornou denso. O ar parecia cortar como vidro. O que está acontecendo aqui? Ela se perguntou, a mente girando. Eu não posso perder Gabriel. Rafael saiu, a voz ecoando pelo espaço vazio. Ele estava em chamas de emoções que Marina não podia compreender. O homem frio havia sido despejado de toda a sua apatia, agora em pé em meio ao caos. E neste momento, um cartão caído sob a mesa chamou a atenção de Marina. Ela se agachou, olhos arregalados. As palavras estampadas na frente a deixaram sem ar. Se continuar a buscar a verdade, as consequências serão fatais. O tempo parou. O que estava acontecendo? O que mais estava escondido por trás dessa história? A vida de Marina estava prestes a se entrelaçar de uma forma que nem ela poderia imaginar. Rafael! Ela gritou, mas ele já estava na porta, ansioso, buscando o bebê. O pânico tomava conta dele, e isso deixava a tensão ainda maior. Ela segurou o cartão, a tremer. Era um aviso talvez, ou uma promessa terrível.
e a realidade se desmoronava ao redor dela, revelando um segredo obscuro que poderia mudar tudo novamente. O que mais havia para descobrir? O que mais tinham que perder? Uma reviravolta impressionante. Uma sombra cobrindo o sol que eles estavam prestes a encontrar. Não sabiam a extensão do que os aguardava. E Marina estava prestes a ter uma escolha que a levaria muito além do que poderia suportar. Marina segurou o cartão em suas mãos trêmulas, o aviso queimando em sua palma. A tensão pairava no ar, mas o foco dela estava nas palavras impressas, como se estivessem gritando para serem desvendadas. Rafael havia saído minutos antes, mas ela se sentia presa naquela sala, os ecos de seus próprios pensamentos interrompendo o silêncio. Se continuar a buscar a verdade, as consequências serão fatais. Um arrepio percorreu sua espinha. O que isso significava? Será que havia algo mais por trás do que eles imaginavam? Tudo indicava que não era apenas um envolvimento entre eles e a história de Bianca. Mas onde isso os levaria? Entre cabeças ferventes e a urgência pulsando no fundo da sala, Marina decidiu que precisava se mover. Sem saber quão rápido Rafael estava, ela se forçou a deixar toda a incerteza. Pegou sua bolsa e saiu apressada. Ao passar pela porta, o ambiente agitado da rua contrastava com o peso que sentia no peito. Passos correndo, buzinas por todo lado. Olhos curiosos que pareciam lançar julgamentos. O barulho acabou se misturando com seu pensamento confuso. Ela precisava encontrá-lo. Precisava fazer perguntas. Sem saber como, apenas desejou que os segredos fossem revelados. Quando chegou ao prédio da empresa dele, a recepcionista a olhou com um ar de surpresa, mas Marina não se deteve. Com um gesto rápido, adentrou o elevador. O chão subia rapidamente. O mesmo fez o seu coração. Uma parte dela queria fugir, mas a outra estava determinada a enfrentar a verdade, não importando quão dura fosse. A porta do escritório se abriu, e Rafael estava ali, a expressão marcada por um misto de preocupação e raiva. O olhar dele se encontrou com o dela, e a tensão pareceu se intensificar. Marina, você não deveria estar aqui. Ele respirou, os olhos desviando brevemente. Precisamos falar. O que aconteceu com Bianca? O que está acontecendo com Gabriel? A intensidade da voz dela deixou um silêncio pesado. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para um impacto. Eu não sei como te dizer isso. A frase ficou pendurada no ar, carregando um peso inominável. Mas antes que pudesse continuar, o telefone na mesa tocou novamente. Rafael, atenda! As palavras dela soaram mais como uma súplica do que uma ordem. Ele hesitou, mas prontamente atendeu. Sim, a voz dele continha um ritmo nervoso. Marina observou enquanto os traços de seu rosto se transformavam. Camada após camada de tensão se acumulando. Há algo mais. Algo que os dois precisavam ouvir. E ela já podia sentir a tempestade à espreita. Depois de alguns segundos que pareciam horas, Rafael desligou. Seus olhos estavam tão arregalados que pareciam prestes a explodir. Marina, a Bianca, ela não foi encontrada morta. Ela está viva. Mas tem algo. Mas, antes que Marina pudesse processar, os palcos do escritório foram interrompidos por um barulho espesso vindo do corredor. Marteladas, como se algo estivesse sendo arrombado. Os dois trocaram olhares de pânico. A porta do escritório se abriu com um estrondo. Um grupo de homens entrou, todos uniformizados com coletes de segurança. Desculpem, precisamos de Rafael Mendes. Há uma situação urgente. A voz deles era firme. Mas quando viraram para Marina, o olhar dele se endureceu. Saiam do caminho.
Marina sentiu o chão desabar. O que estavam querendo? O que havia no meio dessa história que era tão perigosamente intrigante a ponto de um grupo armado aparecer? O que a Bianca tinha a ver com tudo isso? A realidade estava se desdobrando com uma rapidez vertiginosa. Fique atrás de mim, Rafael gritou instintivamente, seus olhos fixos nos homens. A adrenalina pulsava entre eles, mas algo mais profundo e obscuro estava se formando. E quando tudo parecia fora de controle, o homem mais alto entre os seguranças girou o rosto e olhou diretamente para Marina. O olhar dele era uma mistura de reconhecimento e desdém. Você não deveria estar aqui, ele disse, e suas palavras eram um fio cortante que fez o estômago dela afundar. A verdade estava prestes a ser escancarada, e Marina sentiu que a resposta poderia mudar tudo. E se a vida dela estivesse prestes a ser reescrita de maneira que nem ela poderia imaginar, o que isso significaria para Gabriel, para Rafael e para todos eles? Marina estava paralisada. O olhar do homem alto e reservado, que a encarava com desprezo, fazia seu coração acelerar. Uma parte dela queria correr, mas o medo a mantinha presa. O ar parecia se espremer em seus pulmões, e ela lutava para manter a calma. O que ele queria? Era óbvio que Rafael estava prestes a enfrentar uma tempesta, e ela não queria estar no meio disso. Rafael! Ela gritou, mas ele não a ouviu. Os homens uniformizados começaram a cercá-los, e todo o espaço se tornava cada vez menor. O que está acontecendo? A voz dela soou quase perdida. Precisamos levar você, o homem disse, olhando para Rafael. É questão de segurança. Então, de repente, a porta dos fundos se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou, os cabelos desgrenhados, a expressão atordoada. O que está acontecendo aqui? Ela estava respirando pesadamente, mas seu olhar fixo em Rafael a fez parecer alguém importante, alguém perigoso. Bianca? O nome escapuliu dos lábios de Marina. O mundo pareceu parar. Não poderia ser. A mulher diante deles não podia ser a mesma que estava morta. Aparentemente, as últimas palavras de Rafael estavam ressoando em sua mente. Mas como? O que havia acontecido? Achei que você tivesse sumido, Rafael exclamou, uma mistura de alívio e raiva em sua voz. Mas onde você esteve? Eu não dei tempo para explicar. A mulher respondeu, a urgência em seu gesto. Ela olhou para os homens de segurança, como se estivesse discutindo uma batalha interna. Eles não podem saber que eu estou aqui. Você precisa me ajudar. O clima ficou tenso. Marina ainda estava tentando processar tudo. Bianca estava viva. Quais seriam os reais motivos dela ter aparecido ali, parecendo tão desesperada? O que mais poderia estar em jogo? Os dois têm que sair, um dos seguranças afirmou. Não podemos deixá-la aqui. É arriscado demais. No entanto, Rafael hesitou. A dor e a confusão estavam desenhadas em seu rosto. Eu não posso simplesmente ir, Bianca. O que você sabe sobre o que aconteceu? O olhar de Bianca estava sombrio. Sabe como foi, Rafael? É mais sério do que você imagina. Eles estão atrás de mim. E você? Ela parou, respirou fundo. Você está no meio disso tudo. Você precisa entender. Gabriel não é só uma criança. Ele é o sinal do que pode vir a acontecer. Marina sentiu que estava em meio a um turbilhão. O que você quer dizer com isso? Seus olhos se desviaram entre Rafael e Bianca. Quem está atrás de você? E que sinal é esse? Não é seguro para você aqui, Bianca respondeu, mas a firmeza de Marina não cedia. Os dedos dela estavam apertando o cartão que havia encontrado. Eu não posso deixar isso passar. Não posso deixar que o passado continue me perseguindo e que você e as crianças sejam puxados para isso. Crianças? O segurança interrompeu, com um olhar desconfiado.
Que crianças, Bianca? Uma batida forte na porta interrompeu a conversa. No mesmo momento, gritos ecoaram pela sala e os homens começaram a mirar suas armas. Uma sirene soou ao fundo, em uma sinfonia caótica de tensão e confusão. Marina, você precisa ir agora, Rafael gritou, puxando-a pelo braço. O corpo dela respondia, mas a mente estava como uma onda de perguntas sem fim. E Gabriel? Ela se revoltou, as palavras saindo frenéticas. O que faremos com ele? O olhar de Rafael estava perdido, mas o que Bianca disse ecoava em sua mente. E então, no meio disso tudo, ela finalmente teve uma visão clara. Rafael, o que você não está me contando? Nesse instante, uma sombra atravessou o olhar dele, e um sorriso amargo cruzou seus lábios. A verdade é que talvez eu e Bianca tenhamos mais em comum do que pensávamos. As palavras pairaram como uma bomba prestes a explodir, e Marina sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. O que ele estava insinuando? E o que isso significava para eles? A atmosfera era de pura tensão. Quando a porta ao fundo se abriu novamente, trazendo consigo uma presença ainda mais ameaçadora, Marina percebeu que não só as revelações estavam prestes a emergir, mas que o jogo tinha apenas começado. O que quer que fosse, seu mundo não mudaria apenas. Ele poderia ser destruído. E o que mais estava guardado no coração de Rafael? O que mais o passado escondia? Marina estava paralisada. O olhar do homem alto e reservado a encarava com desprezo, fazendo seu coração acelerar. Uma parte dela queria correr, mas o medo a mantinha presa. O ambiente parecia se encolher ao redor, a tensão palpável. O que ele queria? Rafael estava prestes a enfrentar uma tempestade, e ela não queria estar no meio disso. Rafael, ela gritou, mas ele não a ouviu. Os homens uniformizados começaram a cercá-los, e todo o espaço se tornava cada vez menor, como uma armadilha que se fechava. O que está acontecendo? A voz dela soou perdida, quase um eco. Precisamos levar você, o homem disse, olhando para Rafael. É questão de segurança. De repente, a porta dos fundos se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou, com os cabelos desgrenhados e a expressão aturdida. O que está acontecendo aqui? Ela estava ofegante, mas seu olhar fixo em Rafael a fez parecer alguém importante. Bianca, o nome escapuliu dos lábios de Marina. O mundo pareceu parar. Não poderia ser. A mulher diante deles não podia ser a mesma que estava morta. Por que ela agora estava ali? O que havia acontecido? Achei que você tivesse sumido, Rafael exclamou, um misto de alívio e raiva pintando seu rosto. Mas onde você esteve? Não tenho tempo para explicar, Bianca respondeu, a urgência em seu tom fazendo Marina sentir um arrepio. Eles não podem saber que eu estou aqui. Você precisa me ajudar. Marina quase gritou. Ajudar como? O que você está escondendo, Bianca? Quem está atrás de você? E que sinal é esse? Uma batida forte na porta interrompeu a conversa. Barulhos, gritos, um misto de caos se instalou no ar. Os homens começaram a mirar seus armamentos. Uma sirene soou à distância, como se o mundo estivesse desmoronando ao redor deles. Marina, você precisa ir agora! Rafael gritou, puxando-a pelo braço, mas o pânico dela não cedia. E Gabriel? Ela não podia deixar o bebê para trás. O olhar de Rafael estava perdido. Uma luta interna pululando sob a superfície. Talvez, ele hesitou, mas as palavras já estavam penduradas no ar. Meus filhos não têm nada a ver com isso. Bianca se interveio, sua voz firme tecendo uma teia de desespero. Gabriel,
Ele é um alvo porque é meu filho. Você precisa entender. Seu pai não é quem você pensa que é. Um silêncio cortante tomou conta do escritório. Cada respiração ecoava como um sinal de aviso. O que ela estava dizendo? A tensão era quase insuportável. O ar pesado e interrompido por cada palavra. O quê? Marina estava ofegante. O que você disse? Rafael olhou para Bianca, a confusão se misturando à incredulidade. Bianca, isso não pode ser verdade. É verdade, ela disparou, os olhos cheios de lágrimas. Eu fui forçada a fugir. Ele está em perigo. E não só ele. Tem mais coisas em jogo do que você pode imaginar. Marina sentiu suas pernas fraquejarem. Você está dizendo que Gabriel é seu filho? Sim, e não é só isso. O pai dele. O pai dele está vivo. Eles o levaram. Bianca estava em sua própria batalha, misturando raiva e desespero. Se você continuar aqui, todos nós estaremos em perigo. O tempo pareceu congelar enquanto Rafael tentava processar o que estava sendo revelado. Uma sombra de lágrimas ameaça escorregar pelo rosto dele. Eu não posso acreditar que talvez eu jamais tenha conhecido a verdade. A porta se abriu, mas dessa vez era um homem diferente entrando. Ele tinha uma expressão ameaçadora, e quando seu olhar se fixou em Bianca, o ambiente mudou instantaneamente. Você não deveria ter voltado, Bianca, ele disse com um tom gélido que tinha ares de morte. Marcos, a voz dela falhou. O terror estava estampado em seu rosto. O que você está fazendo aqui? Ele sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Estou aqui para garantir que você não interfira nos planos. E trouxe você de volta de onde nunca deveria ter saído. Marina estava congelada. A verdade que ela pensou que conhecia, o passado de Rafael e Bianca, tudo tinha um novo sentido de horror. O que estava realmente em jogo? O que mais eles não sabiam? Bianca, não! Rafael tentou se aproximar, mas Marcos o impediu, levantando a mão. E então, em um movimento súbito, ele disparou algo que não era nem uma arma, nem um spray de gás, mas um dispositivo que soltou uma nuvem de fumaça. O mundo à sua volta se tornava uma confusão de sombras e gritos. Marina lutou para ver o que estava acontecendo enquanto a fumaça se espalhava rapidamente. O que mais estava armado contra eles? O que mais havia escondido sob a superfície de suas vidas? E a verdade dolorosa que estava prestes a ser revelada mudaria tudo. O que acontece agora? Ela conseguiu gritar, mas a resposta ficou encoberta na fumaça. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito, e ninguém sabia se conseguiria sobreviver a essa história. A fumaça se espalhou rapidamente, engolindo o ambiente e tornando tudo um borrão confuso. Marina lutou para enxergar, seus sentidos despertos sob a pressão crescente. Rafael estava na frente dela, sua expressão vacilante entre o impulso de proteger e o pavor do desconhecido. Bianca gritou algo, mas a voz se perdeu no caos. Todos para fora, agora! Um dos seguranças avançou sua arma em destaque, mas o semblante dele mudava. Era como se algo, uma percepção repentina, o atingisse. Ele olhou para Bianca, um misto de raiva e reconhecimento. Você, o que você realmente esconde? Marina sentiu o coração disparar enquanto a conexão entre eles se tornava bizarra. A mulher à sua frente, que parecia ser a chave de tantas respostas, agora estava mais envolta em mistério do que nunca. Rafael tentou se mover, mas o segurança bloqueou o caminho. Você não vai sair até sabermos o que realmente está acontecendo, ele gritou. A fumaça começou a se dissipar, revelando um ambiente caótico e barulhento.
conversas apressadas e o toque de sirenes ecoavam no fundo. Bianca, por favor, Rafael implorou, a distância entre eles se tornando insuportável. Diga-me a verdade! No meio de tudo isso, temos de sair. A voz de Bianca era firme, mas seu olhar carregava uma súbita tristeza. Não posso deixar que eles tenham o Gabriel ou que você entre nesse jogo. Que jogo? O desespero começava a transparecer no rosto dele. Mas antes que pudesse concluir, a porta abriu-se novamente. Desta vez, era uma figura robusta e sombria, com um semblante ameaçador. Chega de brincadeiras, Bianca. Você não deveria estar aqui. Era Marcos, o homem que parecia mais um espectro do que uma pessoa. A atmosfera tornava-se densa, o ar cortando como vidro. Ele se aproximou de Bianca, seus olhos brilhando com um tipo de loucura controlada. Isto é um erro, e você sabe disso. Você está em perigo. Eu não tenho medo de você, ela respondeu, mas Marina percebeu a fraqueza nas palavras. Havia um tremor no olhar de Bianca que a denunciava. Uma nuvem de segredos crescia em torno deles. Foi quando a verdade finalmente despontou. Marina, você precisa saber. Bianca começou, mas uma batida violenta interrompeu. O chão tremeu e uma explosão ecoou bem próximo. A sala foi iluminada por um flash ofuscante. O caos se espalhou em uma fração de segundo. Marina fechou os olhos e, quando os abriu, tudo estava diferente. A fumaça agora deixara o espaço mais claro. Marcos estava em pé, paralisado. Rafael olhava fixamente para algo que estava atrás de Bianca. Quando Marina virou a cabeça, seu coração quase parou. No canto da sala, uma cadeira estava caída e um objeto metálico brilhava no chão. Não era qualquer coisa. Era um pequeno dispositivo, um rastreador. Mas quem o havia colocado ali? Rafael. A reação dele era como se uma bomba tivesse estourado em sua mente. Você sabia? Ele questionou, olhando para Bianca. A dor e a raiva se tornaram contagiantes no ambiente. A mulher se viu cercada por olhares. Marina balançou a cabeça, mal acreditando no que estava acontecendo. Não é isso que você está pensando. Bianca disparou. Mas a desconfiança se transformou em um vazio ensurdecedor ao seu redor. O silêncio era tão forte que Marina podia ouvir o próprio coração batendo. A revelação brotava nas sombras. Tem mais do que aparenta, Rafael! Um dos seguranças gritou. Isso é maior do que nós! Marina olhou para a cena confusa. O que era isso? Como tudo que eles construíram estava se desmoronando tão rapidamente. A verdade parecia ter muitas camadas, e cada uma mais dolorosa do que a anterior. Gabriel está em perigo, mas você não pode deixá-lo aqui sob a influência dessas pessoas. As palavras de Bianca pareciam pesadas, como um fardo que ela finalmente se via obrigada a carregar. E foi neste momento, enquanto a tensão vibrava no ar e as consequências da revelação desdobravam-se, que as sirenes se tornaram muito mais próximas. Um grito de socorro real se aproximando cada vez mais. O tempo estava se esgotando, mas a maior bomba estava prestes a ser jogada em seus rostos. Se você não se afastar dele agora, Marina, ficará em perigo também. Uma revelação inquietante, um nó se formando em sua garganta. Ela não estava mais apenas no meio de uma luta por Gabriel. Tudo girava ao seu redor, como uma tempestade que ameaçava varrer tudo para longe. O que estava por trás dessa verdade? Quem eram os verdadeiros inimigos? O que aconteceu com Gabriel e como tudo isso os afetaria?
Todos eles estavam prestes a descobrir que, por trás do horror, havia uma conexão mais profunda e perturbadora do que haviam imaginado. E no centro disso tudo, um segredo devastador que poderia mudar suas vidas para sempre. Marina estava paralisada. O olhar do homem alto e reservado a encarava com desprezo, fazendo seu coração acelerar. Uma parte dela queria correr, mas o medo a mantinha presa. O ambiente parecia se encolher ao redor, a tensão palpável. O que ele queria? Rafael estava prestes a enfrentar uma tempestade, e ela não queria estar no meio disso. Rafael, ela gritou, mas ele não a ouviu. Os homens uniformizados começaram a cercá-los, e todo o espaço se tornava cada vez menor, como uma armadilha que se fechava. O que está acontecendo? A voz dela soou perdida, quase um eco. Precisamos levar você, o homem disse, olhando para Rafael. É questão de segurança. De repente, a porta dos fundos se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou, com os cabelos desgrenhados e a expressão aturdida. O que está acontecendo aqui? Ela estava ofegante, mas seu olhar fixo em Rafael a fez parecer alguém importante. Bianca? O nome escapuliu dos lábios de Marina. O mundo pareceu parar. Não poderia ser. A mulher diante deles não podia ser a mesma que estava morta. Por que ela agora estava ali? O que havia acontecido? Achei que você tivesse sumido. Rafael exclamou, um misto de alívio e raiva pintando seu rosto. Mas onde você esteve? Não tenho tempo para explicar. Bianca respondeu, a urgência em seu tom fazendo Marina sentir um arrepio. Eles não podem saber que eu estou aqui. Você precisa me ajudar, Marina quase gritou. Ajudar como? O que você está escondendo, Bianca? Quem está atrás de você? E que sinal é esse? Uma batida forte na porta interrompeu a conversa. Barulhos, gritos, um misto de caos se instalou no ar. Os homens começaram a mirar seus armamentos. Uma sirene soou à distância, como se o mundo estivesse desmoronando ao redor deles. Marina, você precisa ir agora, Rafael gritou, puxando-a pelo braço. Mas o pânico dela não cedia. E Gabriel? Ela não podia deixar o bebê para trás. O olhar de Rafael estava perdido, uma luta interna pululando sob a superfície. Talvez, ele hesitou, mas as palavras já estavam penduradas no ar. Meus filhos não têm nada a ver com isso. Isso. Bianca se interveio, sua voz firme tecendo uma teia de desespero. Gabriel, ele é um alvo porque é meu filho. Você precisa entender. Seu pai não é quem você pensa que é. Um silêncio cortante tomou conta do escritório. Cada respiração ecoava como um sinal de aviso. O que era isso? Como tudo o que eles construíram estava se desmoronando tão rapidamente. A verdade parecia ter muitas camadas, e cada uma mais dolorosa do que a anterior. Que jogo! O desespero começava a transparecer no rosto dele. Mas antes que pudesse concluir, a porta abriu-se novamente. Desta vez era uma figura robusta e sombria, com um semblante ameaçador. Chega de brincadeiras, Bianca. Você não deveria estar aqui. Era Marcos, o homem que parecia mais um espectro do que uma pessoa. A atmosfera tornava-se densa, o ar cortando como vidro. Ele se aproximou de Bianca, seus olhos brilhando com um tipo de loucura controlada. Isto é um erro, e você sabe disso. Você está em perigo. Eu não tenho medo de você, ela respondeu. Mas Marina percebeu a fraqueza nas palavras. Havia um tremor no olhar de Bianca, que a denunciava. Uma nuvem de segredos crescia em torno deles. Foi quando a verdade finalmente despontou. Marina, você precisa saber. Bianca começou, mas uma batida violenta interrompeu. O chão tremeu e uma explosão ecoou bem próximo.
A sala foi iluminada por um flash ofuscante. O caos se espalhou em uma fração de segundo. Marina fechou os olhos. E quando abriu, tudo estava diferente. A fumaça agora deixara o espaço mais claro. Marcos estava em pé, paralisado, e Rafael olhava fixamente para algo que estava atrás de Bianca. Quando Marina virou a cabeça, seu coração quase parou. No canto da sala, uma cadeira estava caída e um objeto metálico brilhava no chão. Não era qualquer coisa. Era um pequeno dispositivo, um rastreador. Mas quem o havia colocado ali? Rafael. A reação dele era como se uma bomba tivesse estourado em sua mente. Você sabia? Ele questionou, olhando para Bianca. A dor e a raiva se tornaram contagiantes no ambiente. A mulher se viu cercada por olhares. Marina balançou a cabeça, mal acreditando no que estava acontecendo. Não, não é. Isso que você está pensando? Bianca disparou, mas a desconfiança se transformou em um vazio ensurdecedor ao seu redor. O silêncio era tão forte que Marina podia ouvir o próprio coração batendo. A revelação brotava nas sombras. Tem mais do que aparenta, Rafael. Um dos seguranças gritou. Isso é maior do que nós. Marina olhou para a cena, confusa. O que era isso? Como tudo o que eles construíram estava se desmoronando tão rapidamente. A verdade parecia ter muitas camadas, e cada uma mais dolorosa do que a anterior. Gabriel está em perigo, mas você não pode deixá-lo aqui sob a influência dessas pessoas. As palavras de Bianca pareciam pesadas, como um fardo que ela finalmente se via obrigada a carregar. E foi neste momento, enquanto a tensão vibrava no ar e as consequências da revelação desdobravam-se, que as sirenes se tornaram muito mais próximas, um grito de socorro real se aproximando cada vez mais. O tempo estava se esgotando, mas a maior bomba estava prestes a ser jogada em seus rostos. Se você não se afastar dele agora, Marina, ficará em perigo também. Uma revelação inquietante, um nó se formando em sua garganta. Ela não estava mais apenas no meio de uma luta por Gabriel. Tudo girava ao seu redor, como uma tempestade que ameaçava varrer tudo para longe. O que estava por trás dessa verdade? Quem eram os verdadeiros inimigos? O que aconteceu com Gabriel e como tudo isso os afetaria? Todos eles estavam prestes a descobrir que, por trás do horror, havia uma conexão mais profunda e perturbadora do que haviam imaginado. E no centro disso tudo, um segredo devastador que poderia mudar suas vidas para sempre. Marina estava paralisada. O olhar de Marcos focava em Bianca com um desprezo letal, intensificando o clima pesado que já envolvia a sala. A adrenalina pulava em suas veias. Ela sabia que algo muito maior do que imaginava estava prestes a acontecer. Rafael ia perguntar mais. Mas a explosão do flash tinha despertado um terror que ele jamais havia conhecido. Bianca, o que você está escondendo? A voz de Rafael era uma misturada de desespero e impotência. Marina sentiu seu coração apertar. O medo brotava do fundo do seu ser. E justo agora, quando tudo parecia desmoronar, uma linha tênue entre a verdade e a mentira se estendia diante deles. A sirene lá fora se intensificava, mas dentro daquele escritório o caos reinava. E foi nesse momento, enquanto todos os olhares estavam fixos em Bianca, que a porta foi arrombada com uma força brutal. A madeira estalou e 2 homens armados entraram. Suas expressões sérias deixavam claro que estavam ali para fazer algo drástico. Libertem-na, gritou um deles.
um grito que cortou o ar como uma faca. Marina sentiu um frio na espinha. Era um aviso, um ultimato que ninguém queria ouvir. O pânico era contagioso. Bianca se virou, finalmente encarando os homens. Havia um brilho em seus olhos que dizia tudo. Eu não vou voltar com vocês. Ela quase gritou, mas sua voz falhou no final. É isso que você pensa? O homem que liderava o grupo sorriu, mas não era um sorriso amigável. O chefe não vai gostar de saber que você está aqui. E naquele instante a verdade explodiu como um balde de água fria. Rafael deu um passo à frente, sua determinação renovada. Chefe, do que você está falando? Ele perguntou, a voz tremendo. O que era aquilo? A situação já era tensa, mas agora... Alan, o segundo homem armado, se virou para Rafael. Você sabia que ela tinha um pacto com ele? Um pacto de sangue. Essa criança não é só um bebê, é uma moeda de troca. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. As palavras impactaram Marina como um soco no estômago. Moeda de troca? O que isso significa? As palavras saíram dela, mas ela mal conseguia processar a verdade insuportável. Bianca agarrou o braço de Rafael, seus olhos cheios de desespero. É por isso que eu fugi. Não posso deixar que isso aconteça com Gabriel. Rafael estava perdido, confuso. O que você está dizendo? Como você pode ter feito isso? Para quem você tem que entregar a criança? Sua voz estourou em angústia. Para o homem que controla tudo, para poder sobreviver. A revelação dela era uma bomba. Marina não sabia se as lágrimas de Bianca eram de medo, de culpa ou de ambas. Cada palavra era um novo golpe. E foi neste momento que um estrondo estremeceu a sala. A janela do escritório estilhaçou-se e uma fumaça escura invadiu o espaço. Os homens armados recuaram quando a ameaça se fez presente. Marina se virou e viu um grupo de homens uniformizados. Mas esses eram diferentes. Pareciam prontos para o combate. Havia gritos, confusão. O futuro que havia imaginado para Gabriel estava desmoronando diante dela. Em meio a tudo isso, ela sentiu um fio de esperança. Um resgate? Mas ao olhar para Rafael e Bianca, seus rostos refletiam o horror. A história acabava de tomar um rumo que nenhum deles poderia prever. Em meio ao caos, quem eram aqueles novos homens? Para quem realmente estavam lutando? E o segredo que Bianca havia revelado? Havia um poder maior em jogo. O que mais eles tinham a perder? Para eles, o tempo estava se esgotando, e uma sombra se aproximava, ameaçando engolir a todos. Marina sentiu suas esperanças despedaçarem. Nunca foi tão simples. E quando ela olhou nos olhos de Rafael, viu mais do que amor. Viu medo e um pacto que poderia mudar tudo. O que viria a seguir seria uma escolha que ninguém estava preparado para fazer. O destino aguardava. E a verdade estava cavalgando em direções inesperadas. As vozes e os ruídos ao redor estavam se intensificando, mas Marina se concentrou no que mais importava. Rafael e Bianca trocavam olhares carregados de tensão, enquanto os homens armados se preparavam para agir. A sirene lá fora, quase, parecia um aviso do que estava por vir. Não posso deixar que eles levem Gabriel, Bianca repetiu. Seu tom era firme, mas havia uma fissura de medo em sua voz, como se o peso da verdade fosse insuportável. Mas que verdade, Bianca? Rafael pressionou, quase num grito. O que mais você não me contou? Ninguém percebeu o momento em que o caos se transformou em pânico. A porta se abriu violentamente, e o homem que liderava os seguranças entrou,
Mas não estava sozinho. Um grupo de figuras sinistras seguiu, todas com olhares determinados e armas a postos. O que está acontecendo aqui? O líder deles, um cara alto com um olhar frio como aço, analisou a cena, como se estivesse avaliando uma presa na selva. Mantenham a calma, precisamos de Bianca, e ela está vindo conosco. O homem ousou dizer, mas a reação em cadeia ficou fora de controle. Você não levará ninguém, gritou Rafael, começando a avançar. A adrenalina estava pulsando em suas veias, acendendo um fogo que parecia mudar tudo ao seu redor. E então, em um piscar de olhos, a situação estourou como um balão. As armas levantaram-se, o cheiro da pólvora no ar e gritos estrondaram. Tudo aconteceu numa fração de segundos, enquanto Marina tentava absorver a realidade ao seu redor. Rafael! Ela gritou, mas o som se perdeu no caos. As balas ecoaram e uma explosão sacudiu a sala, fazendo as luzes piscarem. Ela se jogou para o lado, o chão tremendo sob seus pés. No espaço entre a fumaça e a confusão, os rostos se tornaram borrões. O que deveria ser um encontro explosivo, agora estava se desintegrando. Rápido, Marina precisou tomar uma decisão. Ela se arrastou em direção a Rafael, o coração quase saindo pela boca. Temos que sair, ela gritou. Mas antes que pudesse alcançar ele, houve uma movimentação brusca. Um dos seguranças foi atingido. E o impacto foi tão chocante que um grito coletivo preenchia a sala. Mas o que ninguém tinha percebido era que Bianca estava se movendo também. Do outro lado, ela estava tirando algo da bolsa. Um pequeno dispositivo que parecia uma espécie de controle remoto. Bianca, o que você está fazendo? Marina gritou, mas era tarde demais. Com um controle nervoso, ela apertou um botão. E em um instante, a sala se iluminou por uma luz intensa. Um barulho ensurdecedor ecoou e o chão sob eles começou a vibrar. Então, o cenário tomou um rumo inesperado. As paredes começaram a se fechar, como se fosse um labirinto em movimento, trancando todos em um espaço claustrofóbico e ensurdecedor. Todos começaram a correr, mas Marina mal conseguiu se mover. Tinha olhos apenas para Rafael. Saia daqui, rápido! Ele gritou, a expressão de determinação se misturando à angústia. E foi quando a verdade golpeou Marina como um punho cerrado. Bianca, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para eles e disse a frase que mudaria tudo. Eu sou a verdadeira mãe de Gabriel. O que você achou que era um resgate, era um plano para me levar de volta. As palavras, cortantes como vidro, deixaram o ar pesado. Marina sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. O quê? A realidade que conhecia, a luta pela segurança de Gabriel, a verdade que Rafael buscava. Tudo mudava em um instante. E o que mais estava escondido ali? Marina olhou para Rafael, e o desespero e a confusão estavam claros em seu olhar. Então, você estava mentindo o tempo todo. A incredulidade se tornava dor. Como algo assim poderia acontecer? Quem poderiam confiar agora? Sem tempo para processar, um novo estrondo aconteceu. As paredes se apertavam e a fumaça tornava tudo mais difícil. Marina sabia que estavam tomando um caminho perigoso e sem volta. E no fundo, o que conheceriam a partir de agora poderia não ser o que desejavam ouvir. Precisamos sair, agora! Ela gritou novamente, o impulso necessário ao redor se formando como um grito de desesperança. Mas o tempo estava se esgotando, e em um momento de fragilidade emocionada, as consequências do que acabaram de descobrir estavam prestes a explodir. Cada passo avançava em direção ao desconhecido,
E apesar do perigo, uma nova reviravolta se anunciava, deixando todos em suspense sobre o que estava por vir. Marina estava em choque. O tempo parecia se arrastar, cada segundo pesando como uma tonelada. Você é a mãe de Gabriel? O grito dela ecoou, mas o alvoroço ao redor abafou suas palavras. As armas ainda estavam erguidas, tensão nos rostos. Bianca, com lágrimas nos olhos, deu um passo adiante. Sim, ele é meu filho, mas eu não pude contar. Eu não queria que você sofresse. A verdade explodiu entre eles como um balde de água fria. A revelação a atingiu como um soco no estômago. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas a dor era insuportável. Marina precisava entender, precisava de respostas. Rafael olhou para Bianca, a confusão se transformando em revolta. Você me escondeu isso? Eu pensei que estávamos lutando pelo mesmo objetivo. Sua voz tremia, um misto de raiva e decepção. Eu estava fugindo. Ele estava em perigo. E eu não queria que você também fosse arrastado. Bianca gritou, mas a tensão era palpável. As vozes e os gritos ficaram mais distantes. O chão tremia sob os pés e o ar estava pesado. Era hora de agir. Vamos sair. Agora! Marina gritou, puxando Rafael para perto. A situação estava prestes a explodir, e elas precisavam de um plano. Sem pensar duas vezes, ela puxou a mão de Bianca. Vem, precisamos ir. Juntas, correram em direção à saída, enquanto os homens permaneciam distraídos, envolvidos em suas próprias batalhas de poder. No momento em que alcançaram a porta, explosões de luz e som ecoaram novamente. Uma confusão generalizada tomou conta, fazendo com que todos perdessem o foco. Foi a chance que precisavam. Rafael se virou, notando que o grupo de segurança estava distraído. Vamos! Ele gritou. Mas quando saíram ao ar livre, a surpresa as aguardava. Um carro preto, com janelas escuras, estava estacionado logo à frente. As sirenes ainda soavam ao fundo, mas a saída parecia próxima. Entrem, rápido! Um sujeito de terno gritou. Parecia ser um aliado, mas quem poderia confiar? Bianca hesitou. Devemos, o que são eles? O medo estava estampado em seu rosto. É uma questão de vida ou morte, Marina implorou. Se não formos agora, não teremos outra chance. Rafael assentiu, decidindo que era a única opção. Enquanto entravam no carro, o motorista acelerou. A cidade passava em um borrão. Gabriel, em seu coração, estava longe, mas a luta ainda estava todinha. Você tem certeza disso? Que está tudo bem? Marina perguntou, o olhar ansioso. Bianca balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Não tenho certeza de nada, mas preciso lutar pelo meu filho. O carro zumbia pelas ruas vazias. O silêncio era opressor, mas lá no fundo uma luz de esperança começava a brilhar. Dois mundos antes fragmentados estavam se unindo, e a missão de proteger Gabriel ainda não havia terminado. E quando tudo parecia calmo, uma mensagem apareceu no celular de Bianca. O olhar dela ficou branco. É deles. Eles estão vindo atrás de nós. Marina sentiu o frio na espinha. O que eles fariam agora? O que significa isso? Que o jogo apenas começou, Bianca respondeu, enquanto uma expressão de determinação surgia em seu rosto. E assim, a busca da verdade continuava. O destino deles agora é entrelaçado. Eles perceberam que a ligação com o passado poderia ser a chave para um novo futuro, mas a jornada estava longe de terminar. E você que se envolveu nessa história do começo ao fim, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora
para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal, e você pode fazer parte disso.